Olá pessoal, está no ar o Você na TV e agora um programa um pouco diferente. Para quem me acompanha aqui na Rádio TV Unifev sabe que o nosso programa é gravado sempre na rua ou então na casa de alguém, em pontos turísticos, mas neste mês de março, um mês muito especial, eu quis trazer esse programa num formato um pouco diferente, o Você na TV delas. E eu tô aqui acompanhada de um time de peso. Para quem me conhece sabe também que eu sou apoiadora de causas, de lutas, das mulheres, do empoderamento. Acho que a gente tem que se unir, tem que falar mais, né? Tem que correr mais atrás dos nossos direitos e por isso que eu quis trazer hoje aqui no estúdio, aqui da Rádio TV Unifev, um programa feito por elas e para elas também. E eu tô com um time de peso, como eu comentei com vocês, que eu vou apresentar agora. Eu vou precisar até de um script aqui, porque olha só, esses currículos estão demais, viu, gente? Eu estou aqui com a Fabiola Fiorentino, que é jornalista especializada em comunicação empresarial, cerimoniais e eventos. Atualmente é gestora da Rádio TV Unifev e diretora da agência comunicativa Assessoria de Imprensa aqui em Votuporanga. Há mais de 19 anos no mercado, passou por diversos veículos de comunicação e acumula uma vasta experiência em campanhas políticas e assessoria de imprensa. Obrigada, Fabiola. Imagina, Nádia, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você hoje e com todas essas maravilhosas mulheres. Denise Amaral, 29 anos, casada. Ela começou a estudar engenharia civil na Unifev em 2012 e nesse período também começou a atuar em obras. Ela se formou no ano de 2016, atua há 7 anos como engenheira civil na área de projetos e execução de obras. É aluna, ou melhor, de aluna, passou a ser responsável técnica do setor de engenharia da instituição. Ela está coordenando um time composto, em sua maioria, por homens. Ela é a única mulher na equipe. Que delícia, hein, Denise? Obrigada, Nádia, pelo convite. Obrigada, meninas. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito produtivo e muito legal. Comigo aqui também, 26 anos, empreendedora, cabeleireira, maquiadora, proprietária de um espaço, né? O espaço Tádila Macedo Beauty Studio. Ela ministra cursos aqui em Votuporanga, modifica a vida das pessoas, acho que eu posso dizer isso também, né, Tádila? Preciso fazer um adendo que foi rainha do carnaval aqui em Votuporanga também. Luta, resistência e superação. Essas são as palavras-chave da nova linha que ela acabou de criar, né? A linha Pichain. Ela ressignificou uma dor dela do passado e nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Estamos aqui com a Tádila Macedo. Um prazer, Tádila. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz e é sempre um prazer estar participando e é muito importante passar, né, o poder da mulher, porque é importante e a gente tem que ser valorizada. É um prazer estar aqui. E também Camila Marques, formada em Direito, deficiente desde os 13 anos de idade, atua em Direito de Família, faz um trabalho social em prol das mulheres vítimas de violência, onde passa orientações iniciais, acolhe e fortalece para que elas tenham coragem de denunciar algo que a gente sabe que é muito difícil, né? Vem de família muito humilde, se formou aos 34 anos de idade, até bacana a gente comentar isso, né? Tivemos um episódio recente na mídia, inclusive sobre essa questão. É mãe de 3 filhos e hoje tem uma história de luta e superação para contar pra gente, né, doutora Camila? 3 filhos. De vez em quando a gente, né, surta um pouquinho. Eu queria agradecer o convite, falar que é uma honra estar aqui com vocês e falar de um assunto tão importante que é mulher, né? A gente, como ela falou, a gente é muito desvalorizada e a gente não sabe da nossa força. E é por isso que nós vamos ter essa conversa aqui hoje, né? Acho que aqui nós temos 5 forças, assim, muito... Prazer, gente, eu sou Nádia Martins. Nós temos, para quem está chegando agora, né, no Você na TV, nós temos esse tema especial, falar sobre o mês das mulheres. A gente sempre está falando, recebendo flores, falando da importância, ressaltando, mas pouco se fala mais abertamente, é algo que a gente tem que bater muito no porquê dessa data. É uma data que ela fala sobre luta, sobre resistência, né? E eu até separei uma informação aqui, ó, o Dia Internacional da Mulher é uma data comemorativa que foi oficializada pela Organização das Nações Unidas na década de 1970. Essa data simboliza a luta histórica das mulheres para terem as suas condições equiparadas à dos homens. Olha, já faz tempo, hein, gente? Inicialmente,
Inicialmente, essa data remetia à reivindicação por igualdade salarial, mas atualmente ela simboliza a luta das mulheres não apenas contra a desigualdade salarial, mas também contra o machismo e a violência. E agora, já pegando esse gancho, falando sobre machismo, sobre violência, sobre desigualdade, e entrando já na questão do direito, igualdade e violência, né? Eu quero começar o bate-papo puxando aqui para a doutora Camila, e eu já aviso a todas as meninas que se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem colaborar com o nosso bate-papo, fiquem à vontade, tá? Às vezes eu vou direcionar a pergunta para uma, mas todo mundo tem um pouquinho de vivência e experiência para falar sobre todos os assuntos. Camila, na questão da defesa dos direitos das mulheres, você tem uma importante atuação, né? Você trabalha numa outra área do direito, mas você tem um trabalho social, né? Sim. Na verdade, eu faço o atendimento inicial, quando a vítima ela não quer ainda denunciar. O que acontece? Por eu vir de família humilde, eu falo a voz do povo, né? Então eu chego em lugares que muitos advogados não conseguem chegar. E eu comecei com uma, na época da faculdade, e depois essa uma levou para outra e levou para outra. Então, basicamente essas mulheres me procuram, querendo saber quais os direitos, o que elas podem fazer. Se eu denunciar, o que acontece? Ele vai sair de casa? Ele vai ter acesso a mim? O que é uma medida protetiva? Então, eu encorajo, eu dou a força que ela precisa para falar, vai denunciar. Infelizmente, a maioria deixa de denunciar por nossa culpa mesmo, nossa sociedade. Porque sempre quando a gente tem uma vítima de violência, a gente tem o costume de colocar uma parcela de culpa. Então, assim, nossa, ela era agredida pelo marido, mas nunca denunciou. Ela foi violentada, mas também usava umas roupas. Então, a gente tende a colocar essa parcela de culpa. Então, muitas deixam de denunciar pelo julgamento. Uma das primeiras coisas que eu faço é falar para elas, vai denunciar, vai sair no jornal, exclui rede social. Porque você vai ler coisas pesadas que você não precisa nesse momento. A hora que você estiver preparada, você volta. Então é isso, nossa sociedade, a gente precisa urgentemente começar a virar a chavinha da nossa cabeça. Nós somos criadas numa estrutura totalmente machista, onde a mulher ela foi criada para ser submissa ao homem, porém, agora já não é mais assim. Nós temos força, nós temos vozes. Óbvio, cada um tem sua a limitação, mas a sociedade precisa virar essa chave. Parar de colocar uma parcela de culpa na vítima. É verdade, vítima é vítima. O único culpado é o agressor, é o abusador, é o assediador. Camila, ainda dentro desse assunto, se eu puder colaborar, a gente, conversando também aqui, né, no nosso trabalho como jornalista, a gente ouve, né, muitas histórias. E uma das coisas que eu cheguei à conclusão, né, claro que nunca passei por isso, mas do que a gente percebe é a falta de condição que a gente dá para essa mulher denunciar. Porque não é só ela querer denunciar, tem muita coisa por trás disso, né? As pessoas, é isso que você falou, as pessoas apontam o dedo e falam, onde já se viu, ela passou por violência e não denunciou. Não é só questão de coragem, é questão de, e aí, o que vai acontecer com essa mulher se ela denunciar? Para onde ela vai? Porque geralmente essa mulher que sofre esse tipo de abuso, de agressão, ela já é dependente do marido, né? O marido começa a causar isso, né? Essa dependência dele. Então, ela já é dependente dele financeiramente, não tem um lugar para onde morar, geralmente ela já se afastou dos amigos, da família. Então, qual é a condição que a gente está dando para essa mulher conseguir denunciar? Não é só uma condição de segurança física contra o agressor, mas é uma condição de segurança social, de sobrevivência depois disso, né? A pessoa vai lá, denuncia, mas e aí, ela vai fazer o quê? Então, muitas se veem nessa situação de totalmente presas naquele mundo, naquele cenário e não conseguem pedir ajuda, porque elas não têm para onde ir, né? Na maioria dos casos, as mulheres elas deixam de denunciar justamente devido aos filhos. Se a gente parar para pensar, a maioria casou muito cedo, não tem uma profissão, e a maior preocupação, o que vai ser dos meus filhos? Porque se eu sou sozinha, eu me viro, mas e meus filhos? Uma coisa legal que eu criei entre elas, né? Tem algumas ainda que não denunciaram, por exemplo, eu sei cuidar de cabelo. Você pode ensinar essa que não sabe? Eu sei fazer unha, você ensina? Querendo ou não, é uma profissão para ela se encorajar e falar, vou sair desse relacionamento, porque eu tenho como prover
a casa, por exemplo. A sociedade precisa criar políticas públicas de apoio a essa mulher, Exatamente. né? Não é só oferecer um 90 para ela ligar. É muito mais que isso, né? Urgentemente, porque quando ela sai, ela se sente totalmente abandonada. Exatamente. Até é interessante a gente aproveitar o ensejo aqui e comentar que nós temos aqui em Votuporanga o CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, né, doutora Camila? O telefone para denúncia é o 180, que é um disque denúncia anônima, inclusive. Então, por exemplo, posso eu denunciar se eu estiver sofrendo algum tipo de abuso ou de violência, ou se, por exemplo, eu ver alguém passando por uma determinada situação. Em briga de marido e mulher não se mete a colher, já ficou no passado. Hoje em dia a gente mete a colher, mete tudo, né? Assim, a gente se mete mesmo, porque numa dessas a gente pode evitar, inclusive, uma violência muito séria. Né? A gente sabe que os níveis de violência são muitas as violências, eu mesmo não tinha conhecimento de todos os tipos de violência, a gente fica muito presa à violência física, emocional e à violência sexual, mas existe, por exemplo, a violência patrimonial. Então, assim, eu tenho uma amiga que, inclusive, no final do dia, nós, amigas, não mandávamos mensagens para ela no grupo, porque era hábito do marido chegar no final do dia do trabalho, pegar o celular e vasculhar tudo que ela tinha conversado naquele dia com outras pessoas. Então, assim, isso é uma violência patrimonial, porque ele toma posse de algo que é dela, entre outras coisas que abrange, que, né, é realmente muito abrangente. Então, aproveitando esse nosso gancho aqui, só para dizer para você, mulher, se estiver passando por algum tipo de violência, a menor que seja, sinta-se acolhida, busque o CRAM, o Conselho da Mulher aqui de Votuporanga. E no caso, como a Fabíola colocou, é muito difícil você buscar porque você não sabe como vai ser depois. Então, por exemplo, a gente sabe que em determinadas situações essa mulher ela pode ser retirada desse local provisoriamente, né, doutora Camila? É isso? Aqui na cidade a gente ainda não tem uma casa de acolhimento. A cidade ela é um pouco... Tem poucos habitantes, então uma casa dessa tem um alto custo. Uhum. Nós temos em Rio Preto. O que acontece? No momento de urgência, quando essa mulher precisa ser retirada, nós temos uma casa de passagem que o CRAM faz um encaminhamento. Em algumas cidades existe o aluguel social, então é pago o aluguel para essa mulher durante um período de 6 meses, mais ou menos. Porque é emergencial, né? A gente tem que pensar que essa mulher está correndo risco de vida. E muitas vezes, não só ela, como os filhos. Falando sobre os telefones, 190, 180. O 180 é uma denúncia anônima, você pode denunciar. Inclusive, aquela mulher que foi denunciar e não foi muito bem atendida. Ela pode denunciar o órgão também. Interessantíssimo, porque a gente enfrenta muito isso também. A maioria das delegacias, a gente chega lá e lida com homens ou então outras mulheres que fazem um pré-julgamento, né, de quando você chega ali para fazer uma denúncia desse tipo. Agora, a gente saindo um pouquinho da questão da violência contra a mulher, eu quero falar agora com uma pessoa que é super poderosa para mim. A Fabíola, a gente trabalha junto há muitos e muitos anos, né, Fabíola? Nas minhas referências, assim, de mulheres poderosas, né, tem tantas que eu poderia citar, mas a Fabíola, ela é essa figura que eu tenho há muito tempo, até por questão da profissão também, que é a minha profissão, a profissão que eu escolhi. Então, alguém que eu sempre vi com muita postura e algo que eu sempre admirei e ela até pode comentar isso com a gente, um ambiente que muitas vezes era masculino e você tava lá. E não é fácil manter essa postura num ambiente masculino, né, Fabíola? Não é fácil. Acho que todas nós aqui temos um pouquinho de história sobre isso, né? Mas eu trabalhei muito tempo com política, né? Trabalhei logo que eu me formei na faculdade, eu já saí trabalhando com política na área de assessoria de imprensa, que era uma área que eu gostava muito e tal. Então foi onde eu comecei. E realmente é essencialmente masculino, né? A área política é assim mesmo. A gente tem bastante contato com esse pessoal e você tem que ter bastante jogo de cintura, porque além de ser mulher, eu era muito jovem, né? Então tem essas duas situações, né? Porque a pessoa jovem que está entrando no mercado de trabalho, ela já tem um certo preconceito, né? Tipo, será que ela dá conta? Será que ela consegue? Quem é essa menina, né, que tá aqui? Então sempre teve essa situação. Mas eu nunca cheguei a ser vítima, assim, de maneira tão forte. Mas é claro que a gente sente algumas coisas, né? Por exemplo, a gente... Contando aqui alguns exemplos, né? Eu
geralmente você tá em rodas e assessorando políticos, né? Você participa de eventos, você vai junto com esse político em algumas situações. Então era sempre assim, eu era a esposa desse político, ou eu era a namorada desse político, ou eu era a filha desse político. Eu nunca tava ali como assessora desse cara. Então, isso já é um olhar machista, né? E na época eu não entendia, né, isso. Eu achava que era só confusão das pessoas. Mas aí depois vai caindo a tua ficha, você fala, peraí, aquilo é um machismo, é um preconceito, né? Que a gente sofre e às vezes não percebe, né? E segue a vida. Mas acontecia bastante isso também. Mas é por aí, a gente tá sujeita, né, a isso, infelizmente. A gente tem que ir, sim, batendo de frente. Eu muitas vezes acabava comprando essa discussão e falava, não, eu sou assessora e vamos seguindo a vida, né? É isso, mulher é jogo de cintura o tempo todo, né? A gente tem que vencer isso tudo e ir abrindo caminho para as outras que vêm, né, depois. Exatamente, abrir caminhos. A gente costuma falar muito sobre a questão da história única. A única mulher que fez isso, a única que escalou o Everest, a única que construiu tal coisa. Que bom que teve alguém que fez primeiro, mas que ela não seja a única, que ela seja a primeira para que outras possam vir na sequência. A Tádila tem um trabalho também muito bacana, né, Tádila? Nessa questão do empoderamento feminino e principalmente da questão da mulher preta. Eu falo que assim, a gente se conheceu e logo de cara o santo já bateu, porque eu falo, uma mulher preta, quando olha para outra mulher preta, a gente sabe o que uma passou na pele, né? É uma conexão de pele. Então, só de olhar para ela e ver ela com esse cabelão e tudo mais, então eu sei de tudo que você passou, né? Assim, pelo menos eu faço uma menção e a gente já cria essa empatia entre nós e você tem esse trabalho, você trouxe isso para a tua vida profissional, não é? Sim. Eu falo que é um prazer trabalhar na minha área, inclusive, como você falou, querendo ou não, é um trabalho, gente. É um trabalho que dá dinheiro. Hoje em dia, que mulher fica sem fazer unha? Que mulher fica sem se arrumar? A gente deixa de fazer qualquer coisa, mas a gente tem que estar bonita. E é um prazer para mim trabalhar com isso, trabalhar com autoestima. E, querendo ou não, é questão de empoderamento, né? Muitas pessoas chegam lá e a pessoa simplesmente por ter separado esse momento para ela, de se arrumar, de se olhar no espelho e se sentir bonita, transforma tanta coisa, gente. Tantas pessoas sentam ali e choram. Tipo, era só isso que eu precisava. Porque é uma coisa que nós somos fortes, nós somos guerreira, nós somos, pode dizer, bombril, 1001 utilidade. Mas a gente também é muito sensível e a gente precisa disso. A gente precisa se olhar e se sentir bonita, se sentir amada. E é uma coisa que, ao mesmo tempo que a gente emite tanta força, a gente é delicada, a gente é sensível. E a gente precisa sempre estar olhando com esse olhar, porque muitas vezes a gente bate no peito e fala, não, nós somos mulheres, nós somos guerreiras, nós somos isso, e acaba esquecendo de se colocar no lugar da sensibilidade, que nós somos femininas. Isso. Independente de nós sermos fortes, guerreiras, trabalhadoras, cuidar do nosso lar, a gente também é sensível. Então, às vezes, as pessoas confundem muito, né? Acho que quando olha pra alguém e vê alguém forte, acha que ela não precisa de um abraço, não precisa de um elogio, e às vezes é só o que aquela pessoa tá precisando. E trabalhar com beleza negra, independente, gente. Hoje em dia eu falo que nós temos também pessoas loiras com cabelo afro, branca albina, e tem o cabelo afro e também sofre bullying. Eu falo que o bullying, ele não tá direcionado somente à cor da pele, mas sim a pessoa que tá emitindo aquilo, passando aquilo, né? Eu já sofri muito bullying pelo meu cabelo, e eu transformei a dor em dinheiro, né? Eu falo, escrevi até no meu produto. Que é uma coisa que, gente, eu sofria muito. Eu procurava me sentir bonita. E o meu cabelo, eu não era bonita com aquele cabelo. E trabalhar hoje com mulher e conseguir mostrar para elas que sim, elas são lindas com o cabelo delas e ensinar elas, ressignificar tudo aquilo que elas já passaram, é um prazer para mim. Isso é muito bacana e interessante isso que você falou, porque nós somos conhecidas como sexo frágil. Sim. E aí a gente bate muito nessa questão de que somos fortes, de que podemos, de que vamos equiparar os nossos direitos, e as pessoas confundem isso com essa questão de força e de guerreira, de que a gente não pode ser frágil. Nós somos tudo isso, mas nós também somos frágeis, né? A gente também quer cuidado, a gente também quer em dados momentos ser defendidas, né? Sim. Nádia, eu acho que no caso dela, ela repara o dano
que a sociedade coloca na mulher por ela ser fora do padrão. Exato. Então, fora do padrão porque não tem um cabelo liso, fora do padrão porque é gorda, fora do padrão porque é negra. Então, ela repara isso, porque a autoestima da mulher é uma das coisas que coloca ela no chão. Exato. Você ouve uma coisa que te agride, por exemplo, nossa, gente, eu tenho espelho em casa, eu sei que eu engordei. Nossa, você engordou, né? Não precisa falar. Ai, cabelo ruim. Cara, ruim é o meu cabelo. Ruim é o cabelo que eu não estou gostando pra mim, não o que estão falando. Então, ela repara esses danos, é muito legal. Eu acho que aqui, nós, enquanto convidadas, a gente tem todas essas fases, né? É preciso se comunicar, né? É preciso buscar reparar os danos, né? Assim, primeiro passo dar o primeiro passo para reparar esses danos e depois tomar à frente do negócio, né, Denise? Gente, a Denise compartilhou comigo ontem algumas imagens dela tocando obra aqui com a Omarada, e assim, eu fiquei de cara. A gente sabe que não é uma história única, existem outras engenheiras, existem outras tantas mulheres tocando obra, mas a gente sabe que aqui para o nosso interior é muito difícil de se ver, né? E eu imagino que deve ter sido você, não é recém-formada, já tem um tempo de formação, mas é nova em tempo de trabalho, né? E assumiu uma grande responsabilidade, toca e obra com essa Omarada toda. E como que é isso, Denise? Bom, eu sou a única mulher engenheira que a Unifev teve. E não só a Unifev, em construtoras na área de execução de obras, infelizmente no interior, conforme eu estava conversando com vocês, há uma resistência na contratação de mulheres para tocar, executar obras à frente de todo um trabalho masculino, de toda uma frente de trabalho que é composta por homens, né? E estar aqui como uma engenheira mulher é muito satisfatório, porque eu fui muito bem recebida, inclusive aqui, por todo mundo, por quem está acima de mim, por todas as pessoas que eu ia coordenar, gerenciar, que é composta por 100% homem. Hoje a minha equipe, desde o ajudante geral até o pedreiro, o serralheiro, o eletricista, todo composta por homens. E o interessante, quando eu vim para cá recentemente, não foi como eles me receberam, a minha equipe me recebeu, mas foi pelo fato de eu estar representando mulheres nesse setor, nesta área. Então, quando eu vim aqui, o que eu mais me encantei, o que eu mais tive de contato foi mulheres pelo corredor de todos os departamentos, de todos os setores, falando: ai, Denise, engenheira, nossa, que bom que a gente tem uma engenheira mulher nos representando. Inclusive, na reunião de supervisão que a gente teve, eu tive que me apresentar, né? E as mulheres comentou: eu estou adorando uma mulher na obra, uma mulher no meio desses homens, uma mulher comandando, coordenando. Então, para a gente se fortalecer, achar a nossa força, a gente não precisa diminuir o homem. A gente não precisa criticar o homem, mas a gente precisa representar a mulher. Então, eu vi que as mulheres se sentiam valorizadas, respeitadas e pela posição que eu estou ocupando nesse momento. Essa questão de você respeitar o homem é muito legal a gente falar sobre isso também, né? Esse respeito que a gente tem que ter, é isso que as mulheres querem. A gente quer igualdade de julgamentos, de possibilidades, de salário. A gente não quer ser melhor que os homens, a gente não tá diminuindo os homens. O movimento feminista mesmo é isso. Exato. Não é os homens acham, a mulher que é feminista não gosta de homem. E não é por aí, não é isso, não é sobre isso. A gente só quer respeito. A gente quer ser vista da mesma maneira que um homem é visto. A gente quer ter as mesmas possibilidades, oportunidades. E ponto final, né, Nádia? Tem até uma questão importante que é da questão do lugar de fala. Não é porque é março e que é o mês das mulheres que só as mulheres devem falar, porque esse lugar de fala é só das mulheres. Não é sobre quem fala, é de onde fala e como isso vai reverberar. Então, por exemplo, podemos sim ter homens falando sobre feminismo, podemos sim, e é importante que a gente tenha homens sensíveis que lutam também pelos direitos das mulheres, mas desde que eles entendam que esse lugar de fala ele é nosso, mas eles também colaboram com a nossa luta. De que maneira? A partir do momento que eles entendem que eles vêm para somar e não para
para bater de frente, né, de uma situação. Então, por exemplo, é o nosso lugar de fala, é a nossa luta, só que isso não exclui as outras lutas, as outras pessoas. Então, não é um momento não é um movimento de exclusão. Não é para excluir, é para que as pessoas, por exemplo, é o nosso lugar de fala, a gente pode trazer homens juntos, só que ele entendendo e respeitando até uma determinada linha que ele pode ir. Da mesma forma como eu, enquanto mulher negra, na sua causa, enquanto PCD, eu sei que eu posso somar contigo, mas eu tenho que entender que, chegado dado momento, aquela fala já não é mais minha, ela é sua, porque eu não senti na pele o que você sentiu. Então não é exatamente quem fala, é de onde eu estou falando. É aquela história que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Não, na verdade eles estão lado a lado. Exato. E é isso que é o feminismo, é lutar isso. Lado a lado, não tem ninguém à frente ou atrás. É uma outra fala também que é bastante preconceituosa, é aquele sentido assim, a mulher tem um dia só dela e os homens têm todos os outros dias, né? Vocês já devem ter ouvido falar isso, que aonde já se viu, né? E a partir do momento que a gente pensa assim, que a mulher tem sim esse dia, não é só para ganhar flores ou ganhar chocolate ou ganhar parabéns, não é esse o sentido da data. A data é pra gente trazer, dar luz a situações, a questões que têm que ser debatidas, que têm que ser faladas. Toda data especial, ela causa essa comoção. Exato. E a mulher ainda precisa dessa data especial. Por quê? Porque a gente ainda tem muito que lutar, a gente ainda tem muito que conquistar, a gente ainda tem muito que reclamar. Então, a gente precisa sim dessa data. Homem não precisa por quê? Porque eles já nasceram com seus direitos, eles já nasceram ali surfando numa boa. Nós tivemos que conquistar o lugar onde nós estamos, né? E a mulher teve que conquistar o direito a voto, que há poucos anos isso não existia. 90 anos Tem apenas. países ainda que mulheres não podem entrar num estádio de futebol. Então, como é que a gente não vai discutir, não vai ter uma data especial para falar sobre isso, né? Essa data é que consegue, talvez, dar uma chacoalhada na sociedade. Aqui no Brasil mesmo, a mulher, há 40 anos atrás, ela precisava pedir autorização. O passaporte dela tinha que ter autorização assinado do marido. A própria laqueadura, né, que graças a Deus mudou. Agora mudou, né? Mas, por Amém. exemplo, a mulher antes tinha que pedir autorização para o marido se poderia ou não fazer, né? Então são várias situações. A sociedade é patriarcal, né? 90 anos, apenas há 90 anos que as mulheres podem votar. E eu acho muito importante que nós tenhamos mulheres nas empresas, nos cargos de gestão, mulheres tocando o seu próprio negócio, mulheres representando. Você tem ideia de quanto representa para outras meninas que talvez estão pensando em entrar num curso de engenharia, saber que você está ali? Você tem ideia de o quanto representa a tua causa, a tua luta, a tua aceitação? Porque quando a gente fala de minorias, a gente também fala de um ponto de aceitação pra gente. Eu tive um processo de aceitação, tornar-se negra, né? Então eu tive esse processo. O quanto é importante para outras meninas negras me verem na TV, te verem. Então, assim, são assuntos que a gente precisa debater sempre, porque todo mundo fala, mas somos todos iguais, mas não estamos partindo do mesmo lugar. É a questão da equidade. Igualdade é diferente de equidade. Então nós somos sim todos iguais perante Deus, entre irmãos, mas infelizmente nós não temos direitos iguais ainda. Nós ainda lutamos contra a desigualdade, a gente ainda enfrenta muitas dificuldades e muito preconceito. A mulher é muito objetificada ainda. Então a gente faz o nosso trabalho, mas a gente tem que ficar provando que o nosso trabalho está sendo bem feito. Com certeza. Um ponto interessante, até eu não vou me recordar a data, mas no Senado, né, as ministras, as embargadoras, elas não poderiam entrar de calça. Elas tinham que entrar de vestido. É a sexualização, né, da mulher, que a mulher perfeita, ela tem que estar sempre alinhada de vestido. Então, assim, é recente. Esses dias eu vi uma fala importante de um ministro, que eu não vou lembrar o nome dele, desculpa, de um desembargador, que nós não temos ainda nenhuma desembargadora negra representando lá. E é o que você falou. A gente não tem as mesmas oportunidades. Eu, como deficiente, eu não tenho a mesma oportunidade. Recentemente, meu currículo passou numa empresa, a psicóloga me ligou, a hora que chegou pro diretor, ele falou, não vou chamar, nem para entrevista. Porque cadeirante, vou ter que adaptar, então para mim não. Então o mesmo currículo tendo passado, não foi a mesma oportunidade.
Então é isso. E as minorias, elas se enxergam, e as minorias juntas se tornam maioria. Exatamente. E é bem interessante que quando a gente se junta, a gente forma essa força. Você comentou que você incentiva as mulheres, entre elas, a trocarem ideias e experiências, até profissionais, para que elas possam se reerguer, porque uma das maiores dificuldades das mulheres, às vezes, de se manterem em lares que passam por determinadas situações de violência, é não conseguir prover para sua família. A Tádila tem um trabalho também muito bacana, que abrange, né, homens e mulheres, mas a maioria, mulheres que querem mudar a sua realidade através do profissional. Sim, e é algo muito interessante que, inclusive, como eu havia comentado, o meu espaço, o meu estúdio, eu montei em casa, tenho essa disponibilidade de estar trabalhando, de estar ganhando meu dinheiro e ter contato com meus filhos, que para mim é um privilégio, porque passa tão rápido, né? Só quem é mãe sabe o quanto é doloroso sair para trabalhar e deixar os filhos. E, inclusive, mostra a nossa força, a nossa garra, porque eu falo que no lugar da mulher, a maior dificuldade era essa, né? A gente abrir mão de deixar os filhos para trabalhar. E pro homem isso sempre foi muito natural, porque a mulher sempre fez tudo. Uhum. A mulher cuida da casa, inclusive algo que é muito representativo, porque pelo fato da mulher, a força da mulher nesse sentido, a mulher, por ela sempre ter tido esse lugar de cuidar da casa, cuidar dos filhos, ela trabalhando fora, ela continua fazendo isso. E os homens têm que se colocar no lugar que, se a mulher também se colocou no lugar de trabalhar e trazer mantimento para casa, eles também têm que auxiliar as mulheres em casa. Porque as mulheres ficam sobrecarregadas porque trabalham fora e dentro de casa. Exatamente. E esse meu trabalho, eu fico muito feliz de poder proporcionar isso, ensinar as pessoas um meio de ganhar dinheiro, vários meios, né? Porque a área da beleza é uma área muito grande. Tádila, e você é mãe de 3 crianças também. Como que você dá conta? Me explica, porque eu tenho uma em casa. Aqui temos mãe de 3, mãe de 3 também. A Denise tem vó, né, também. ela é rede de apoio para uma série de familiares ali. Eu tenho uma criança e, assim, a hora de ir pra escola é um evento. Né? Então, assim, porque você tem um salão, você tem esse trabalho, você acabou de lançar um produto, eu vejo ali pelas redes sociais que você também é influencer, então direto tá numa loja, posta foto com roupa e não sei o que lá, de repente já tá em outra. Como que a mulher, ela se sobrecarrega, né? A gente fala que é tudo muito lindo, ok, forte, guerreira, mas na realidade a gente tá sobrecarregada, né? Eu andei comentando esse dia, falei, gente, eu acho que eu preciso atrás de algum remédio, porque onde eu deito eu durmo, eu devo estar com algum problema. Aí o povo falou, você tá ficando maluca? Não é problema, você tá sobrecarregada, porque realmente é isso, eu faço muitas coisas e é justamente por esse motivo, eu falo, né? Quem tem 3 filhos, tem 3 filhos e a vida é dura pra quem é mole, a gente tem que ser forte, porque já tá ali, já tá feito, e mãe solteira... Então, chorar pelo leite que foi derramado não tem como. Então, eu sempre estou em busca de meios de conseguir dar estabilidade para eles, um futuro bom para eles. E a gente está sempre se reinventando, né? Isso que é muito interessante. Eu acho que eu já vou deixar até aqui aberto um convite para o mês de maio, né? A gente falar sobre maternidade, falar sobre mãe solo. Acho que tem muita coisa para a gente trazer nesse assunto, nem vou me estender, mas é realmente sobre isso. Mãe é quem fica, no final das contas, é com a gente mesmo, né? A gente que assume os BOs. Mas voltando aqui sobre essa questão desse trabalho de recuperar essas pessoas, de dar incentivo a elas, você nessa questão profissional. E a Denise também tem um trabalho muito bacana que você desenvolve, né? Com mulheres também, são 40 mulheres. Então, coordena homens e também um grupo de mulheres. Eu costumo brincar, eu tô brincando assim, ó. Durante o dia inteiro, eu cuido dos meninos. E durante a noite, final de semana, eu cuido das minhas meninas. Bom, eu tenho um projeto que envolve 40 mulheres, um grupo, uma comunidade feminina. Começamos lá com 10, hoje já está em menos de 2 anos se estendendo a 40 mulheres. E a gente trabalha 3 pilares lá nesse grupo, nessa comunidade feminina: corpo, alma e espírito. E nós tentamos, em todos os projetos, tanto práticos como teóricos, nós desenvolvemos o equilíbrio. Buscamos, o que nós buscamos? O equilíbrio do corpo, da alma e do espírito. Mas não já vem pronto, não é uma receita de bolo trabalhar com mulheres e ser mulher. E eu lembro que no início desse projeto, quando a gente se reuniu, nos encontros, que nós falamos encontros de mulheres, eu percebia que elas vinham toda arrumada, toda com aquela expectativa, toda
toda assim embelezada para esses encontros, esperando uma palestra de uma mulher, né? No caso, eu sou a líder, esperando uma palestra, uma ministração de algo, conteúdo voltado à mulher. E foi algo muito mais fundo, não é só uma pessoa falando e as outras ouvindo. É uma interação, é dar voz e dar voz a elas, é escutar elas, é entender a história delas e é compartilhar testemunhos, compartilhar histórias, ouvir a história delas. As nossas histórias nos dão vida. As nossas histórias nos dão vida. Independente se a nossa história foi triste, difícil, foi história de superação, mas é a nossa história que nos dá vida. O que não nos mata, nos fortalece, por mais que as nossas vidas são difíceis. Então, eu percebo que hoje uma mulher, na experiência que eu estou de 2 anos e meio assumindo esse compromisso, o maior problema delas são almáticos, na alma, nos sentimentos, né? Eu vejo que aparentemente ela pode estar bem fisicamente, mas a alma dela ainda está doente. E como se cura a alma? Como se trabalhar com algo que não externa? É um trabalho de dentro para fora. Então, trabalhar com mulheres é entender a origem dos traumas. É tratar de assuntos polêmicos, é tratar de assuntos que não se tratam numa roda de conversa lá fora, mas é tratar num ambiente de confiança, tratar de assuntos delicados. Existem mulheres que, a maioria de nós, eu, você, todas nós temos traumas da infância. Por onde começar? Pela infância. Temos traumas de infância, temos feridas de infância, da vida da adolescência, que permeiam pela vida adulta. E tudo que é mal resolvido, não se resolve, tem reflexos na nossa vida adulta. Tanto reflexos na área profissional, tanto na área conjugal, familiar. Então, hoje nós fazemos um trabalho voltado à cura da alma. E, paralelamente, o detox, a gente fala detox da alma, detox do corpo e detox do espírito. Buscamos uma vida saudável, tanto nos sentimentos quanto no corpo, o resgate da autoestima e quanto na parte da vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus, né? Com Deus. Eu falo que manter a vida em equilíbrio é quase que uma tarefa, não diria impossível, mas é uma busca constante que a gente tem, porque, principalmente para nós mulheres, que a gente tem que gerenciar 1 zilhão de coisas ao mesmo tempo, então acaba sendo muito difícil. Eu quero agradecer a presença de todas vocês aqui. Eu acredito que daria para a gente se estender e continuar esse bate-papo por mais um longo período. Todo mundo aqui tem uma história, uma vivência muito importante. Muito obrigada por terem compartilhado comigo. Obrigada, doutora Camila. Obrigada, Denise. Obrigada, Fabíola. Obrigada, Tádila. Vocês não sabem como eu fico feliz, porque tem até um termo que a gente costuma utilizar, que é uma sobe e puxa a outra. Então, é isso. As mulheres, elas têm que se abraçarem. Não às vezes, a gente sabe que competir, a gente sabe que no nosso meio feminino isso acontece muito também, mas é isso, uma sobe e puxa a outra. Então é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, compartilhando as nossas histórias, as nossas vivências e às vezes tocando alguém que está do outro lado assistindo. E eu vou deixar alguns recados aqui no final também, que inclusive já foi até mencionado. Feminismo não é o contrário de machismo. Feminismo é sobre lutar por equidade de gênero. Está tudo bem se você não quiser ser feminista, viu? Não tem problema nenhum. E é justamente por isso que o feminismo existe, para que você possa fazer as suas escolhas, escolher aquilo que você acha melhor e mais justo para você. Sororidade. Essa palavra ela vem sendo utilizada há muito tempo já, mas faz um pouquinho de tempo também que a gente não entende muito o sentido dela, principalmente aqui no nosso meio feminino. Temos muitas mulheres julgando outras mulheres pelo que elas escolhem fazer de profissão, pelo trabalho do dia a dia, pelo parceiro que elas escolhem, pelas roupas que elas querem vestir, pela religião que elas querem seguir, se vão ou não ter filhos, se querem ou não se casar. Então, sororidade, vamos nos apoiar mais e julgar menos. Empoderamento, vista-se do seu poder, seja aquilo que você quiser ser e dedique-se muito a isso. Todas aqui se dedicaram muito, não é fácil, principalmente para a mulher. Trilhar um caminho de sucesso é muito difícil,
mas nós estamos aí para mostrar todo o nosso poder. E por último, mas não menos importante, mulher, ao menor sinal de relacionamento abusivo ou de violência, fale, retire-se, busque ajuda, encontre alguém. Se você não quiser, às vezes, ir até uma delegacia, tiver ainda algum receio, tente falar com alguém mais próximo que possa te acolher e que nós todas possamos estar prontas para acolher outras mulheres também, e os filhos dessas mulheres e todas essas pessoas. Então, obrigada, meninas, foi incrível estar com vocês aqui neste dia. Se você gostou desse nosso conteúdo aqui do Você na TV, delas, acesse nosso canal no YouTube, compartilhe, mostre para mais pessoas, siga a Rádio TV Unifev nas redes sociais também, pelo @Rádio TV Unifev. A gente espera a sua curtida lá, viu? E compartilha, porque esse assunto aqui tem que chegar até mais pessoas. Então é isso, obrigada, gente. Obrigada.